Bem, queridos, eu acredito de todo o coração que a família é uma extensão do céu, é uma extensão daquilo que está no coração de Deus. Ele olhou para Adão, viu que Adão estava sozinho e fez a esposa, constituiu ali a primeira família na humanidade. E o que me chama mais atenção ainda é que quando ele envia Jesus e Jesus começa então o momento do seu ministério, o seu primeiro milagre realizado na terra não é uma pregação do evangelho, aonde muitos se converteram, não é uma cura milagrosa, não é ressuscitar um morto, não é algo miraculoso que durante tantos momentos, talvez na nossa vida, nós esperamos para que Jesus venha fazer na nossa vida. O primeiro milagre dele se deu numa festa de casamento. E eu só consigo compreender isso como um milagre profético da parte de Deus, onde ele revela: povo, o que eu me preocupo de fato, antes de qualquer milagre, antes de qualquer morto ressuscitar, antes de libertar qualquer cativo, o que eu mais me preocupo na terra é com a família. Por isso Jesus não deixa que aquele casamento acabe naquele momento. E ali se realiza o seu primeiro milagre, e eu entendo que é algo profético, nos mostrando que realmente o Senhor se importa demais com a família. E eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito de família, um pouco de casal também, e serve para os jovens um dia vão casar, amém? Estão meio fraco eles, né? Só 2 querem casar, né? Tem que casar, gente, casar é bom. Sabe aquele rap, casar é bom, um dia eu vou casar, daquele jeito. 1 Coríntios 7, verso 4, diz assim, abre lá. Primeira Coríntios, capítulo 7, verso 4, diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Aqui Paulo estava falando a respeito do casamento, do relacionamento de família, onde o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e nem a mulher, né? E é interessante que a Bíblia ela possui algumas verdades espirituais que nós precisamos discerni-las espiritualmente. E a Bíblia diz assim: deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto é um dos textos que, para um bom batista, né, a gente lembra que quando a Bíblia repete alguma coisa mais do que uma vez é porque ela é bem importante, não é verdade? Então, esse texto que eu citei, na verdade, tem umas 3 vezes na Bíblia. Deixe o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui eu vejo algo muito interessante da parte do Senhor nesse texto, porque nós vemos algo que, teoricamente ou humanamente falando, e segundo a nossa mente, nós, como bons estudiosos da matemática, nós sabemos que 1 mais 1 é igual a 2. Só que as verdades espirituais de Deus são diferentes, elas precisam ser discernidas espiritualmente. E no casamento, Deus revela que a matemática de 1 mais 1 é igual a 1, na verdade. Não é igual a 2. É a matemática do Senhor. 1 mais 1 é igual a 1. Os dois se tornam uma só carne naquele momento. Não existem mais 2, Deus não olha mais para 2, Deus olha para 1. Os dois se tornam uma só carne no casamento. De modo que, Mateus 19,6, de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, que Deus juntou, não separe o homem. Colossenses 3,14 diz assim: acima de tudo isso, porém, revistam-se do amor,
que é o elo perfeito. Compreendemos dessa maneira: revista-se do amor, que é o elo perfeito. Só com muito amor nós conseguimos permanecer ou fazer essa junção na visão de Deus de que 1 mais 1 se torna 1. Somente nós compreendendo o verdadeiro amor de Cristo, nós vamos conseguir entender essa matemática do céu para fazer com que nós venhamos permanecer nisso. E você é um bom entendedor, um bom conhecedor de muitas coisas e tem visto tudo que tem acontecido nos nossos dias. E realmente tem sido um tanto quanto difícil hoje, até mesmo para a igreja, conseguir fazer com que essa matemática do Senhor permaneça imutável, para que ela não se mude. E a nossa luta é isso, nós pregamos ainda nos nossos dias isso. E esse mês agora que vem eu vou para 14 anos, é 14, né? Estou bem na matemática. Normalmente homem não se lembra disso, mas eu estou bom. Eu vou para 14 anos de casado. E você pensa que esses 14 anos foram uma maravilha. Mas nem um pouco. Teve muitos dias difíceis. Teve problemas que talvez eles fossem insuperáveis. Mas para a matemática humana, quando nós nos dispomos de fato e de verdade a compreender a matemática do Senhor, a andar com o Senhor, ainda hoje nós temos divergência. Mas sempre nós estamos ali crendo naquilo que o Senhor preparou para a nossa vida. Então uma união entre o casal deve ser profunda, ao ponto de eles serem uma só carne, realmente. E como um casal pode ser unido então de uma só carne? Na verdade, Deus ministrou o meu coração para compartilhar com você nessa noite algo muito normal nas nossas vidas, ou que nós conhecemos, que são os nossos 5 sentidos. Nós vamos caminhar nessa noite nos nossos 5 sentidos, direcionando eles para a família, direcionando eles para o nosso casamento, para a nossa história de família, como filhos de Deus. Então, nosso corpo tem os 5 sentidos naturais, né? Que completam a nossa vida. Então, nós vamos caminhar neles como família. E o primeiro deles que eu quero falar é a visão. O primeiro deles, dos 5 sentidos que nós temos, é a visão. A visão, ela direciona uma pessoa. A visão, ela mostra o caminho por onde ela vai caminhar. Você vai para onde você olha. E no casamento fica muito difícil se um estiver olhando para um lado e o outro estiver olhando para o outro. A visão é fundamental num casamento para que ele permaneça, para que ele se aprofunde com o passar dos anos, para que sempre seja uma só carne. Porque é muito difícil se um olhar para uma direção e o outro olhar para outra. Eternamente nós caminharemos em conflitos, porque um quer olhar para um lado e o outro para o outro, e os caminhos não se encontrarão. A Bíblia fala em Amós 3:3, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Isso é muito comum na nossa vida cotidiana. Muitos falam que é uma grande dificuldade começar uma sociedade, não é verdade? É muito difícil. Eu entrei nessa loucura. Entrei já nesse barco. É muito difícil, tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos, mas é muito difícil. Por quê? Porque é 2 pessoas que pensam diferentes. Só que é uma coisa que a gente não dá bola quando vai casar, não é verdade? Normalmente, os opostos se atraem. Eu era da bagunça. Minha esposa era quietinha. Os opostos, eles se atraem. E até o casamento tudo é uma maravilha. Vamos casar, que legal, uhul, festa, todo aquele negócio. Mas depois que casa, gente, isso dá uma bagunça. Isso dá uma confusão. Porque nós precisamos ajustar a visão das nossas vidas.
Nós precisamos olhar para uma mesma direção. Nós precisamos pegar duas formas de ser das duas pessoas, mas precisamos juntar em uma visão para caminhar nela. A visão é fundamental para a gente conseguir andar junto. Por isso o homem e a mulher devem ter uma visão comum de família, de casal. 1 Coríntios 2,14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É o que eu falava de nós enxergarmos as coisas conforme os olhos do Senhor. Então nós precisamos realmente juntar a nossa visão e nos preocuparmos como família de termos não só uma visão para o nosso futuro, porque vai determinar uma família bem-sucedida é juntar as visões e direcionar o seu futuro. Você precisa fazer isso, você precisa estabelecer metas, você precisa estabelecer alvos para você alcançar como família. Quando a gente é jovem, não num contexto geral, mas muitas vezes é muito despreocupado com isso. Aí eu conheço inúmeros jovens que hoje estão pelejando, estão batalhando em busca de um emprego melhor, em busca de um salário melhor, mas quando era o momento de eles batalharem por aquilo, eles não prestaram atenção. E hoje são casais jovens e estão ali ralando, ganhando salário mínimo, porque não se preocuparam naquela época. Então nós precisamos alinhar a visão das nossas vidas, mas acima de tudo também, nós precisamos ter uma visão espiritual das coisas. Nós precisamos caminhar juntos espiritualmente, isso é extremamente importante. O primeiro casal, Adão e Eva, tinha uma visão pura, sem receio nenhum. Vocês sabem, né? Eles andavam lá, peladão, de boa. Adão olhava para Eva, não acontecia nada, sabe? Aquele negócio. Estavam lá os dois, tranquilão. Mas aí nós não nos damos atenção de uma coisa. Gênesis 3, 5 e 7 diz bem assim: se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, abriu-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. O inimigo está sempre tentando destruir. Nós precisamos enxergar a nossa visão espiritual das coisas. Se trata hoje, em muitos momentos, da nossa vida somente carnalmente. E nós precisamos entender que o diabo tem uma experiência milenar e ele tenta destruir as nossas vidas a todo momento. Esse é o plano dele, esse é o propósito dele. E às vezes nós queremos tratar as coisas apenas racionalmente e esquecemos da parte espiritual. E aqui a Bíblia está dizendo que o diabo estava tentando enganar. Talvez ele pegou Adão e Eva ali, dizendo para eles: vão se abrir os olhos de vocês, e vocês verão como Deus. Mas como o homem normalmente é desligado, ele não presta atenção para muita coisa, não é verdade? Ele está na sala, você na cozinha, você fala, chama lá, nem a Kézia, Adriano. É bem ruim para mim, porque na verdade a nossa casa é assim, o sofá é aqui, e a bancada da cozinha é aqui, não é em outro cômodo, entendeu? É bem complicado, mas mesmo assim ela fala, eu digo, hã? Mas é que fala na hora que está no futebol, entendeu? Aí o cara não consegue ouvir. Mais ou menos é isso aqui. Eu vejo o diabo pegando Adão e Eva e diz: olha, se vocês abrirem os olhos, se vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus e tal, vão conhecer tudo. Aí o homem nem dando bola, estava lá entretido com outra coisa. E a mulher, vendo a mulher que a árvore era boa de comer, agradável aos olhos, então os olhos de ambos se abriram, e aí eles perceberam que estavam lá. Eles vacilaram no momento, permitiram com que a visão deles fosse embaçada por um momento e destruíram o caminho que eles tinham para seguir as suas vidas. Então a partir daquele momento eles começaram a se esconder. A partir daquele momento tudo ficou difícil. E perceba uma coisa comigo:
Deus, Ele não deixou de vir. A Bíblia não diz, Adão e Eva pecaram e o Senhor não veio no final da tarde. Não. Eles pecaram e mesmo assim o Senhor veio e estava lá. Adão, cadê você? Como se Deus não soubesse onde ele estava. Deus veio da mesma forma, mas a visão deles se obstruiu espiritualmente. E eles queriam se esconder de Deus. Quando nós passamos por crises, quando nós passamos por problemas, aonde a nossa visão não está encaixada, nós pensamos que Deus não está presente, mas na verdade nós nos escondemos de Deus. O Senhor ainda está ali, o Senhor ainda vem nos visitar, mas nós estamos escondidos. Então, o marido e a mulher precisam ter uma mesma visão. Nós precisamos pedir para o Senhor abrir os nossos olhos, amém? Segundo, audição. A audição é a fonte de aprendizado e compreensão. Ouvir é a base para a compreensão. Nós precisamos ouvir. Não é à toa que Deus fez uma boca e 2 ouvidos. É porque nós precisamos ouvir mais do que falar. E no casamento nós precisamos ouvir melhor um ao outro. Hoje é um tanto quanto difícil isso acontecer, porque com a nova era, a era digital, normalmente a gente está no telefone. E às vezes a gente conversa dentro de casa pelo WhatsApp, não é verdade? Traz uma coisa aí. Daí como é que tu está? Pelo WhatsApp, dentro de casa. É uma realidade. Mas nós precisamos cuidar, nós precisamos atentar e ouvir melhor um ao outro. Nós precisamos dar atenção um ao outro. E nós precisamos discernir, muitas vezes, as vozes que vêm até nós. Nós precisamos aprender a dar ouvidos um ao outro, mas tem um problema. Quando se instaura um problema no nosso casamento, na nossa casa, com os nossos, até mesmo os nossos filhos, se instaurou um problema, sabe o que nós normalmente fizemos? Nós costumamos dar ouvidos para aquilo que os outros nos falam. Olha que interessante, esses dias eu fui jogar futebol, com esse tamanho aqui ainda, mas eu bato um bolão ainda. Mas eu fui num jogo de futebol de sábado à tarde, lá num time a primeira vez, aí fiquei no banco, só porque era a primeira vez. E aí estou sentado lá, e tem 2 homens conversando assim. Um não estava jogando, é um grande empresário de Novo Hamburgo que patrocina aquele time. E um que era jogador, e os 2 conversando, e eu ouvindo a conversa ali. E ele dizendo que ele havia se separado, havia deixado tudo para a esposa, e estava com uma nova mulher. E aí o telefone tocou e era ela. E daí ele nem atendeu, e falando para o outro, mas não vou atender, porque está difícil o negócio. Essa mulher não larga no meu pé. Eu não posso nem vir aqui para jogar futebol. Antes eu vinha para olhar o futebol, ficava para uma carne, tomava uma cerveja. Depois eu ia para minha casa, estava tudo tranquilo com a minha esposa. Mas essa é chata demais, ela quer vir aqui, ela quer me tirar daqui, ela quer fazer um monte de coisa. E o cara falando para ele, tu tem que voltar para tua esposa. Essas mulheres que pegam no pé não dá. Aconselhando ele a voltar para a família, eu ia me intrometer, mas eu fiquei quieto. Digo, esse conselho é bom. Volta para tua família mesmo. Mas o interessante é que às vezes nós damos muito ouvidos para direções, quando nós passamos por problemas do casamento que querem destruir a nossa família. Em muitos momentos nós damos conversa para a vizinha, não é verdade? Que ali ouve as nossas discussões, que ouve os nossos problemas, e ela diz, o que tu quer com esse marido? Olha ali, ele já está barrigudo, ele não briga com as crianças, ele só te incomoda, ele só briga, que eu estou vendo sempre aqui, procura outro.
E às vezes nós vamos dando ouvidos. Aí o camarada está lá no trabalho, quando toca o telefone, tem um monte de homem reunido, sabe o que acontece? Os caras começam assim, ó. É a polícia que está ligando. O cara vai jogar bola, está lá sentado, vou contar para as mulheres hoje, né? Que mulher não sabe disso. Mas os caras estão lá jogando bola, tocou o telefone de um, acontece isso. É a polícia. Isso acontece sempre. Aí o cara vai lá, sai do meio daquela roda de bagunça e atende o telefone. Oi, meu amor, tal. Mas às vezes o cara está reunido com os homens e vê os caras ali falando de muitas coisas. Peguei uma ontem, peguei uma hoje. E o camarada não discerne aquilo e está ouvindo aquelas coisas. E o cara diz, não, vamos com nós. Vamos com a gente. E esse tempo eu fui jogar um futebol também, com outro pessoal que não é cristão. E aí eu fiquei sabendo que os camaradas estavam aprontando. Eles saíram do futebol e foram aprontar. E no outro dia eu cheguei, eles conhecem a minha vida, sabe, da minha fé. E no outro dia eu cheguei no aniversário e eles estavam lá. Eu olhei para eles e fiz, vou te entregar. E eles estavam tudo tremendo. Porque eles estavam, no outro dia, bonitinho, com as esposas, no aniversário de criança. E eu olhei para eles, eu vou entregar vocês. E eles estavam com medo, se pelando, que não chegavam perto de mim. Mas a gente vai dando ouvidos para pessoas que às vezes não têm algo bom para nos dar. E esses conselhos têm o intuito de destruir a nossa casa, destruir a nossa família. E nós olhamos para os camaradas e pensamos, nossa, mas que vida legal. Que vida boa. E vamos perdendo aquilo que o Senhor preparou para nós, que é a nossa casa. Então nós temos que cuidar o que nós damos ouvido. Nós precisamos dar ouvido um para o outro, ou nós precisamos buscar ouvir pessoas que podem nos orientar e nos ajudar a tratar o problema no nosso casamento. Dentro da nossa casa, é da mesma forma com os nossos filhos, nós precisamos ouvi-los. Nós como pais não temos razão de tudo, precisamos ouvir. Assim como os jovens precisam ouvir bastante. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu já fui jovem ainda, não queria ouvir. Ouça bastante. E um casal cristão deve sempre ouvir muito a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então nós precisamos ouvir sempre a voz do Senhor falando aos nossos corações e crer naquilo. A família não pode se perder por causa de uma crise ou das dificuldades. Nós precisamos permanecer crendo na promessa de Deus na nossa vida. Nós vemos quando Deus promete um filho a Abraão, a Bíblia diz lá em Gênesis 17 que Abraão ri. Ele acha que era impossível devido à sua idade. E Deus vem e confirma novamente com ele. Naquele momento Sara está ouvindo Deus falando com Abraão. E Sara começa a rir da cara dele. Isso não vai acontecer. Mas nós precisamos crer. Deus tem promessa na nossa vida. Não só em outras áreas da nossa vida, mas mesmo a nossa família, o nosso casamento vai passar por problemas, vai passar por tribulações, mas nós precisamos continuar crendo naquilo que nós ouvimos do Senhor, que é uma promessa para a nossa vida. Que o Senhor tem condição de fazer uma obra. Então nós precisamos crer no Senhor, ouvir a sua palavra, para que ela venha orientar o nosso futuro. Nós precisamos ouvir um ao outro. O olfato agora. O olfato permite sentir o cheiro das coisas e provar se é bom antes de experimentar. O cheiro é algo invisível, mas pode determinar se o ambiente está bom ou não. Eu tenho um costume feio. Minha filha acabou aprendendo, a minha esposa fica louca comigo. Me serve alguma coisa, nós fomos viajar para Toronto um dia, eu pegava as coisas, eles não viam, né? Não enxergavam, mas eu fazia assim primeiro, ó. Porque eu não conheço, primeiro eu vou dar uma cheirada. Se o cheiro é bom eu como, se não é eu não como, né? Minha filha acabou aprendendo isso. Então primeiro eu dou uma cheirada. Às vezes o cheiro aguça
o nosso paladar, e aí nós podemos encarar aquilo, né? Mas o olfato é extremamente importante para a nossa vida como casal. Nós acabamos perdendo um pouco isso. Os animais têm isso muito forte, né? Mas nós precisamos começar a discernir o cheiro um do outro. Pelo cheiro um do outro, às vezes nós discernimos o que está acontecendo. Mas não é aquele cheiro ruim, né? Eu venho de uma família que não era uma família cristã. E aí meu pai chegava de noite, madrugada, minha mãe ia lá e cheirava as camisas dele. Não, mas não é desse cheiro que eu estou falando. É de nós conseguimos discernir no ar as coisas. De nós conseguimos discernir o cheiro de cada um. E discernimos no ar quando alguma coisa está acontecendo que pode gerar perigo no nosso casamento. Isso é muito importante quando se trata de filhos. Nós precisamos discernir, cheirar as coisas no ar. Porque no decorrer dos nossos dias, o casal que se preocupa de dar o alimento, de prover as necessidades dos filhos, acaba deixando de discernir os seus comportamentos. De quando eles estão mais escondidos no quarto, de quando as amizades deles mudaram, de quando eles não estão mais agindo da mesma maneira, às vezes passa batido. Nós deixamos de perceber as coisas no ar com o passar do tempo na nossa casa. Nós começamos a deixar de discernir as coisas. Na semana passada nós tivemos um momento com a nossa filha, de 8 anos, aonde minha esposa discerniu que ela começou a falar algumas coisas para algumas pessoas, que eram os dindos, que eram mais próximos, e ela discerniu no ar que ela estava com ciúme do irmão. Porque ao menor a gente dá muita atenção, e ele veio de uma semana onde ele ficou doentinho, ficou com febre, e a gente teve que levar ele no médico, teve que cuidar dele diferente, e aí deixa dormir na cama, aquela coisa toda, e ela ficou com ciúme. E a minha esposa discerniu aquilo no ar, e no domingo passado, depois que nós chegamos do culto, nós sentamos com ela em casa, conversamos com ela, 8 anos, e ela começou a chorar, e começou a chorar muito, porque ela dizia: vocês não dão atenção para mim, vocês dão mais atenção para o Joaquim, e graças a Deus a minha esposa pegou no ar aquilo, e nós podemos ter um momento ali de cura, de restauração no coração dela, de preocupar com ela naquele momento. Poderia ter passado batido e não dar atenção, e aquilo levar um longo tempo, uma rejeição, enfim, qualquer coisa parecida. Mas nós precisamos discernir as coisas no ar. Nós precisamos discernir quando o nosso marido está diferente, quando nossa esposa está diferente. Nós vamos perdendo isso com o passar dos dias. Nós não conseguimos mais sentir no ar a diferença dos nossos filhos, a diferença da nossa casa. Nós precisamos estar espertos nos nossos dias, porque hoje o mundo está terrível. As mulheres nas ruas, elas estão cada vez com menos roupa, e não importa mais uma aliança no dedo, elas estão atacando os homens. Nós precisamos discernir as coisas no ar, e batalhar e lutar pela nossa família. Nós precisamos ter esse cuidado com o nosso coração. Então no casamento é necessário ter um faro sensível, para saber se algo não cheira bem. Por isso é importante o discernimento, como eu falei. Nós precisamos reconhecer o cheiro um do outro. Precisa discernir isso, o cheiro um do outro. Então o casamento precisa desse sentido. Quarto sentido, o paladar. O gosto proporciona sabor. Como seria terrível a vida sem sabor? O sabor motiva
e experimentar coisas diferentes e dá prazer. O casamento é uma relação de convivência onde um aprende cada dia o gosto do outro. Então o paladar é importante, nós precisamos ir aprendendo a cada dia um gosto do outro. Aquilo que eu falei, quando nós casamos, tudo é mil maravilhas, mas nós somos às vezes de mundos totalmente diferentes. Então nós precisamos aprofundar esse conhecimento de gostar um do gosto do outro, mesmo que às vezes seja difícil para nós. E é muito interessante que com o passar do tempo, nós vamos adquirindo o gosto do outro. Eu era bagunceiro, hoje a minha esposa virou a bagunceira. Tem dia que ela quer fazer alguma coisa, não, vamos ligar, vamos fazer isso. Não, eu quero ficar quieto, eu não quero bagunça. E ela quer agito. Então um vai pegando o gosto do outro, um vai pegando o sabor do outro. Isso é muito bacana. Então o casal deve sempre procurar saber o gosto das coisas boas que tem num relacionamento, para cada dia a gente poder melhorar naquilo, de poder agradar um ao outro, de poder saber, não, a minha esposa vai gostar hoje, se eu pelo menos lavar a louça da pia para ela, vai ser uma maravilha. Então tu vai lá e faz o agrado. Hoje nós temos um projeto lá na igreja que é o Domingo de Esperança, com crianças ali no bairro Canudos. Nós estávamos lá. E eu tenho uma coisa que eu gosto, para minha esposa não é fã. Eu fico bravo às vezes com ela, digo, meu Deus do céu. Mas eu estava lá servindo, lá numa coisa, todo mundo comendo, todo mundo se alimentando. E minha mãe foi junto. Sabe como é que é mãe? Mãe sabe todos os gostos da gente. Com a mãe não tem tempo ruim. Aí eu estava lá sentado, todo mundo comendo, eu longe. Quando vê, foi minha mãe com um pratinho de comida para mim. Minha esposa chegou depois, eu disse, por que tu não trouxe o prato de comida para mim? Tu sabe que eu gosto. Mas a gente vai discernindo o gosto um do outro. E a gente precisa cultivar isso na nossa vida, de saber o gosto um do outro. Isso nos lembra lá em Colossenses 4:6, que diz a palavra, seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Então, com relação ao gosto na nossa vida, nós precisamos discernir o gosto de cada um. Mas a Bíblia diz que a nossa palavra seja sempre agradável. Tem muita gente que torna o seu casamento azedo, que torna a sua casa com gosto de estragada. É impressionante isso. Eu lembro-me da minha fase na minha casa como filho, e a gente passou alguns problemas porque meu pai bebia um pouco, ou melhor, ele bebia bastante. E o nosso sentimento era quando estávamos em casa, tranquilos, mas quando ele apontava no portão, que estava embriagado, um sentimento nos tomava de terror, porque nós não sabíamos o que iria acontecer. Então, às vezes, quando nós não nos preocupamos com isso, nós tornamos muitas vezes a nossa casa um lugar de medo, ou um casamento com sabor azedo, porque as palavras que nós liberamos, elas só ferem um ao outro, elas machucam um ao outro. E quando vem, ao invés de nosso casamento ser uma boa picanha, bem assada, ela está lá com gosto de comida azeda, estragada. Então é muito importante nós cultivarmos o gosto uns dos outros. Vai nos levar a um nível diferente de vida e de casamento. Então cuide do gosto do seu casamento. E por fim, o último sentido, que é o tato. O tato é que proporciona sentir o toque de alguém. É a capacidade de ser sensível. Essa parte é do homem, né? O homem gosta do tato, não é verdade? As mulheres se incomodam, porque o homem passa pela mulher e gosta de um tato, não é verdade? Às vezes incomoda.
Eu sei que incomoda, mas parece que tem um imã, sabe assim, na mão. Mas o tato, de fato, é muito importante. O casamento precisa disso. Precisa sentir um ao outro e entender o que o outro está sentindo. Filipenses 2:2 diz assim: tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Muitos casamentos morrem porque não há mais contato, não há mais o tato, não há mais um carinho, não há mais uma expressão de amor. Muitos casamentos de anos terminam quando os filhos vão embora, porque o casal viraram dois estranhos dentro de casa. Não tem mais um carinho, não tem mais um toque. Isso se perdeu. Isso foi embora. E isso acontece muito, porque os filhos vêm e a gente deixa de pegar na mão, porque daí tem que pegar na mão deles, não é verdade? A gente deixa de fazer um carinho na esposa. Eu, graças a Deus, eu não vou passar por esse problema. Eu passo ao contrário. Às vezes eu estou fazendo carinho na minha esposa, ela está ali nervosa, ela tira minha mão assim. Ela é um pouquinho ogra assim, ela não gosta muito de carinho. Eu gosto, mas ela não. Mas é muito importante nós cultivarmos isso. Porque nós vamos perdendo o contato, nós vamos deixando de tocar, nós vamos deixando de fazer carinho. Nós vamos deixando de ficar perto. Nós vamos deixando de estar próximo. Eu lembro de uma história que eles fizeram gravaram cenas, gravaram um vídeo dela, de um casal onde o marido chega e diz para a esposa: eu estou indo embora, tenho um relacionamento com uma outra mulher e estou indo embora. E aí a esposa faz uma carta e diz: essa é a condição para tu ir embora. E na carta ela dizia o seguinte: eu te peço só mais um mês para que tu permaneça na nossa casa, e tem uma condição só nesse mês: que todos os dias tu me carregue no colo, acho que é do quarto até a sala, ou do quarto até a porta de casa, durante esses 30 dias, e depois disso você segue a sua vida e vai embora. Aí é interessante porque o marido vai e conta para a amante que ele ia embora com ela, e ela ri daquilo, acha engraçado. E ele volta para casa e diz: tá ok, vamos fazer isso. E ele pega o primeiro dia, e pega assim, né? E leva a mulher até a porta de casa. No trajeto que ele está indo, o filho olha e começa a pular de alegria. O papai carregando a mamãe, o papai é o cara, o papai é o melhor. E ele meio constrangido, né? Carregando ela assim meio longe, deixa ela. E ele segue esse processo. E com o decorrer dos dias, ele começa a aproximá-la do seu corpo. Ele começa a olhar as suas rugas, os seus cabelos brancos, e ele começa a lembrar do tempo que ela gastou cuidando do filho. Começa a lembrar da gravidez dela. Começa a lembrar de todo o sacrifício que ela fez, deixando uma parte da sua vida para cuidar da sua casa, cuidar do seu filho. E ele começa a sentir o cheiro dela novamente. E ele percebe algo estranho, que no decorrer dos dias ela vai ficando mais leve. Mas ele começa a sentir o seu perfume novamente, e ele começa a lembrar dos tempos bons de casamento que eles viveram. Quando ele toca nela,
e carrega ela no colo até a porta. Ele começa a se lembrar do tempo de namoro, de tudo que ele viveu, de como foi precioso o tempo, de como ele amava aquela mulher, de como aquela mulher foi importante na vida dele. E ele chega a uma decisão. No findar daqueles 30 dias, ele chega diante da amante e diz: está tudo terminado. Durante esses 30 dias que eu carreguei a minha esposa no colo, eu lembrei de tudo aquilo que nós vivemos juntos, do amor que eu tinha por ela, de como eu nunca mais havia tocado, de nunca mais eu havia acariciado ela, de como eu fui rude com ela. E eu resgatei o grande amor que eu sinto por ela. E ele rompe ali com a amante, vem para casa. E infelizmente, a parte triste da história, ele chega em casa. E na verdade a esposa havia falecido. Porque a sua falta de contato com ela foi tão grande que ele não percebeu que ela estava durante muitos dias passando por um câncer. E tem novamente uma carta diante dele, ele lê a carta e ela diz: eu te pedi isso, para que nos últimos momentos que tu estivesse em casa, o teu filho te visse como o melhor pai do mundo. E agora cuide dele, dê carinho para ele, e foi muito bom esses últimos 30 dias na minha vida. E ela deixa a carta para aquele homem, ele chora amargamente, porque nos últimos momentos da vida daquela mulher, ela fez com que o filho tivesse a melhor visão possível daquele pai. Mas tudo isso aconteceu porque ele voltou a tocar novamente nela, porque ele voltou a sentir o cheiro dela, a se aproximar dela. Nós vamos ficando longe uns dos outros, no nosso casamento, na nossa família. Às vezes nós não beijamos mais os nossos filhos, enquanto muitos aí fora estão beijando. Nós não beijamos nossa esposa ou nosso marido, enquanto muitos estão loucos para beijar. O carinho, o tato é extremamente importante numa casa. É extremamente importante para um casal. Não se esqueça de acariciar a sua esposa e o seu marido. Hebreus 13:4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra entre todos é o matrimônio. Digno de honra entre todos é o casamento. O valor dele é inestimável para o Senhor. Mas nós precisamos, de fato, nos preocupar com os 5 sentidos da nossa vida. Nos preocupar com a visão, com a audição, com o olfato, com o paladar e com o tato. Isso é extremamente importante para que nós tenhamos uma família e um casamento bem estruturado no Senhor. Amém? Se coloque de pé.